sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Acho que eu não tô mais no meio. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, graças a Deus, né? Passei por uns perrengues aí nos últimos meses, mas finalmente eu ganhei alta. Obrigada pelas orações. Mas eu ganhei alta ainda com aquela restrição de não poder ler livros que fritam a mente, livros muito complexos, livros daquele jeito que geralmente a gente gosta de ler aqui no canal. E daí eu continuo na minha saga. Inclusive, se vocês tiverem indicações assim de livros leves, mas que não sejam, tipo, young adult, sabe? Tipo, toscos pra caramba, coloca aqui nos comentários, porque, enfim, não tá sendo fácil achar este perfil de literatura. Então eu aproveitei, já que eu precisava fazer, né? Eu aproveitei pra finalmente ler os contos do Padre Brown, do nosso querido Chesterton. Eu sabia que eram contos indicados para crianças, então é uma literatura infantil, mas não significa que não seja uma literatura que homens velhos e barbudos não devam consumir. Pelo contrário, faz parte inclusive da filosofia do Chesterton essa ideia de que adultos deveriam continuar lendo contos de fada, que os contos de fada são indispensáveis para a nossa formação como ser humano. Então, assim, quer indicar para o seu filho? Quer indicar para um adolescente? Você é adolescente e aí tá dentro da faixa etária? Beleza, mas se você é um adulto, continuo recomendando assim com muita força de vontade a leitura disso aqui, porque é simplesmente muito, muito divertido e muito legal. Então eu tenho algumas coisas para falar sobre este intrigante Padre Brown. Pega o seu café, o seu vinho, o seu whisky. Tá fazendo, gente, todo mundo sabe disso, mas tá fazendo 85 graus na sombra. Então mesmo sendo mineira, na verdade eu já tomei meu café pra gravar o vídeo fora do ar-condicionado, eu vou tomar uma água e bora lá. Eu vou pular pro início e vou mostrar as edições que eu tenho aqui. Bem rapidinho, tá? Essa daqui é a edição que sai pela Sétimo Selo. Tem ela, da capa laranja, e tem a capa azul. Eu sugiro que vocês comprem juntos, tá? E leiam a partir da capa azul primeiro, porque tem uns contos mais, digamos assim, que contextualizam a coisa na capa azul, e depois esse daqui tem os contos mais, digamos assim, divertidos. Tem essa ediçãozinha da Everyman's Library, que tem um monte de conto de detetive, histórias de detetive, e tem a história mais famosa do Chesterton, que aparentemente, né, é a mais famosa porque aparece em todos os lugares, que é a história da Cruz Azul, que é também a história que vocês devem começar a leitura por ela. E tem esta coletânea aqui de obras do Chesterton, que também sai pela Everyman's Library. Tem as principais obras do Chesterton aqui, mas uma parte razoável deste livro é dedicada às histórias do Padre Brown. Aqui, ó, quase um terço do livro é a história do Padre Brown. Obviamente, esses dois livrinhos aqui estão em inglês, estão no original, e este daqui é uma tradução que tá muito boa. Eu fiz cotejando as duas edições. Eu quero fazer isso, eu não sei se eu quero fazer isso, porque eu preciso começar esse vídeo comprando uma briga com quem é apaixonado pelo estúdio Ghibli, especificamente. Eu quero comprar essa briga, eu não quero comprar essa briga, mas ela é necessária. Por quê? Já me indicaram várias vezes assistir o estúdio Ghibli, e eu vi alguns filmes, tá? Eu acho que eu vi uns 3. E assim, são filmes que me deixam com uma sensação de esquisitice muito profunda. E daí você vai me falar, tá, Débora, mas são filmes esquisitos sim, tudo mais, tipo, os pais da menina se transformam em porcos e ela entra no mundo sobrenatural e daí coisas sobrenaturais acontecem. Beleza, sabe? Tem filme que é assim, que parte dessa premissa, mas que não é um filme esquisito. E daí, o ponto é, eu nunca consegui achar palavras para descrever o que é essa esquisitice específica desses filmes do estúdio Ghibli e de algumas produções orientais. E eu tava até conversando com a namorada do meu cunhado, que é minha cunhada, né, de quebra, e ela é apaixonada por anime, esses negócios, mangá, esses trem, e ela tava, vai, assiste Estúdio Ghibli. Eu falei, cara, eu já tentei assistir, mas esse é um negócio muito estranho. E ela falou, mas estranho por estranho, você também não vai conseguir assistir, sei lá, Rick and Morty, sabe? Rick and Morty é estranho, mas não é estranho do jeito que eu tô tentando dizer que são estranhos os filmes do estúdio Ghibli. Mas até aí eu
passei sem tentar, né, racionalizar o negócio, só com esse sentimento, até que eu li um conto do Padre Brown, que é um conto chamado The Wrong Shape, tá? Então, a forma errada. Esse conto tá dentro desse livrinho azul aqui, que eu vou colocar aqui, porque eu esqueci ele na casa da minha mãe, e daí do jeito que vocês sabem como funciona a minha cabeça, mas é o livro que eu recomendo que vocês comecem a ler por ele, porque o Padre Brown não é um romance, são contos, são zilhares de contos que o Chesterton escreveu, a lá Shakespeare mesmo da coisa. Shakespeare não, Sherlock Holmes. Mas eu não sei se Sherlock Holmes é romance ou conto. Tem tantos anos que eu assisti, eu acho que Sherlock Holmes é conto. Mas, enfim, a modalidade de investigação é parecida com a do Sherlock Holmes, mas é escrita em formato de contos. E daí a gente pode ficar meio perdido sem saber por onde começar a ler. Tem o conto número 1, tem o conto número final, dá pra pegar qualquer um e começar a ler. Então eu recomendo que vocês comecem a ler por este livrinho aqui de capa azul, porque nele tem uma certa organização dos contos, que não é necessariamente tipo, o conto número 1, mas que dentro dessa organização você vai conseguir se situar nos principais personagens. Mas eu já falo sobre isso, deixa eu só fechar o negócio ali da estranheza do Estúdio Ghibli. E daí nesse livro tem um conto que se chama A Forma Errada, The Wrong Shape. E neste conto, o Padre Brown, ele acha uma adaga oriental no chão, assim, da casa, do lugar onde vai acontecer o mistério. E é uma adaga toda bonita, toda cheia de cores e tudo mais, e ele vira pro pessoal e fala assim, gente, essa adaga tem o formato errado. E ninguém entende o que ele tá falando, assim como ninguém entendia o que eu tava falando sobre os estúdios Ghibli. Ele simplesmente diz, olha, tudo bem, é muito bonito, é visualmente muito bonito, tem muitas cores, sabe? As cores são harmoniosas, é bonito e tudo mais, mas tem o formato errado. E é um formato errado de uma forma abstrata. Veja bem, eu tô lendo aqui. É de uma forma abstrata. Vocês não sentem isso com relação à arte oriental? Parece que a forma dela é uma forma ruim, é uma forma maléfica. E ele diz, olha, eu não entendo os símbolos que estão descritos, que estão representados nessa arte, mas eu não sei como eu consigo entender que são símbolos ruins. E o interlocutor dele faz o mesmo questionamento que a minha cunhada fez. Não, mas se forma errada por forma errada, essa casa aqui também tem uma forma errada. E o padre continua respondendo, olha, essa casa tem uma forma errada de uma forma até engraçada, sabe? É esquisito, digamos assim, é peculiar, mas não tem não é o que eu quero dizer. Tipo, there is nothing wrong about it. Não é exatamente isso que eu quero dizer. Então é isso que consiste os contos do Padre Brown, veja bem. Existe a investigação, existe o mistério, mas ao mesmo tempo eles estão carregados pela filosofia do Chesterton. Você precisa conhecer a filosofia do Chesterton para conhecer os contos do Padre Brown? Não! Porque, como a gente vive reforçando, se isso for uma pré-condição para a leitura de um livro, isso significa que um livro é só uma arte publicitária, é só uma propaganda no sentido não traduzido da palavra, e não é uma obra de ficção, não é uma obra de arte ficcional. É só mais um pedaço publicitário, assim, uma obra apologética e tudo mais. Não, você não precisa conhecer a filosofia do Chesterton para gostar de Padre Brown. Mas, se você conhecer a filosofia, você vai achar ainda mais interessante, porque daí tem uma camadinha a mais que talvez ali o público infanto-juvenil ainda não consiga capturar de forma racional, embora seja completamente possível capturar de forma sentimental. Por quê? A filosofia do Chesterton é basicamente a seguinte. Já tem vídeo aqui no canal, à torta e direito, sobre o Chesterton. Se você quiser conferir a parte mais filosófica de forma aprofundada, corre lá. Mas é resumidamente o seguinte. O Chesterton, ele é católico, obviamente, e ele desenvolve uma filosofia em cima da filosofia católica, né? Então, não é propriamente uma filosofia, mas é algo próximo disso, é o máximo que uma filosofia poderia se aproximar do catolicismo e do cristianismo por consequência.
E dentro dessa filosofia, que ele chama de ética do país das fadas, ele acredita que as coisas ordinárias da vida, elas são mais extraordinárias do que as coisas ordinárias. Então, assim, é um milagre impressionante transformar água em vinho, mas é um milagre ainda mais impressionante acordar todos os dias. É um milagre ainda mais impressionante você simplesmente estar vivo, você ter a possibilidade de olhar um passarinho, de olhar seu filho, de olhar uma graminha aqui e tudo mais. Essas pequenas coisas, não existe nada mais extraordinário do que um homem ordinário com a sua mulher ordinária e seus filhos extraordinários. Essas pequeníssimas coisas da vida que vão se somando é o que faz a vida ser bonita e é o que faz a vida ser bela. E a gente precisa, de certa forma, ficar relembrando estes milagres cotidianos, porque é muito fácil a vida cair numa rotina. E dentro dessa rotina você meio que acredita que aquilo ali já nos foi dado, que você vai ter aquilo ali para sempre. E você precisa, para não cair nessa rotina, conseguir enxergar a vida com os olhos das crianças. Porque as crianças, elas não assumem que nada é dado. Elas acham que tudo é maravilhoso, que todas as cores são maravilhosas, que o fato da grama ser verde é algo divertido, que o fato do céu ser azul precisa ter um porquê. As crianças, elas ainda não estão cansadas da vida, veja bem. Elas estão dispostas a ver o maravilhoso por trás desses padrões, que na verdade não são muito bem padrões, não são leis, não são dados, mas que a gente já viveu tanto e as coisas começam a se repetir tantas vezes que deixamos passar esses padrões. Onde entra o Padre Brown nessa história? O Padre Brown, obviamente ele é um padre, obviamente ele é católico, e por força das circunstâncias, então meio que Deus enfia ele nos lugares, na hora errada, no lugar errado. Por força das circunstâncias, esse padrezinho do interior da Inglaterra, ele se vê metido em todo tipo de confusão, sabe? Então ele não é de fato um investigador, então ele não é Sherlock Holmes, as pessoas não vão até ele falando assim: padre, é o seguinte, eu sei que você é um investigador, então corre aqui que aconteceu um negócio. Não, ele está ali, né? Tem um conto no qual ele tá passando férias em Essex, no inverno, praia da Inglaterra no inverno, imagina que coisa tenebrosa. Não era pra existir ninguém ali, e mesmo assim, veja bem, acontece uma catástrofe naquele lugar e é ele que precisa resolver. Então ele sempre tá assim, no lugar errado, na hora errada, e ele precisa enxergar dentro desses mistérios o que não há de misterioso no mistério. Ele precisa tirar o óculos da monotonia, tirar o óculos da rotina. Ele precisa ver esses detalhes que, para quem está acostumado a viver a vida no modo automático, acabam passando em branco. Além disso, este padre, o que é a premissa... Bicho, o que faz um negócio engraçado é o seguinte, porque é um padre, entendeu? E ele é um padrezinho que ele passa despercebido por todo mundo. A caracterização dele é assim: é esse padre que, se você não prestar atenção, ele vai passar pela sua visão periférica e você nunca vai ter visto ele na vida, apesar de já ter encontrado com ele 1 milhão de vezes. Nada chama atenção nele. Ele tem roupa puída, ele não é tão alto, ele não é tão baixo. Ele é simplesmente um padre qualquer e, de repente, é esse padre qualquer que se vê no meio desse mistério, que se vê no meio dessa investigação. E daí, sendo uma história envolvendo o padre, a maior parte das pessoas, né, a maior parte das pessoas leigas com relação à Igreja Católica, deve pensar: bom, então teremos aqui um supernatural, um semi-dim da coisa, buscaremos demônios, né? Serão histórias envolvendo exorcismos, demônios dos mais diversos tipos, não é mesmo? Histórias sobrenaturais. Mas é exatamente o contrário. O padre, ele é o único que tem bom senso no lugar. Essa história também daquela pessoa que tem o bom senso é a mais sábia, e não necessariamente a pessoa mais inteligente do tipo racional é a mais sábia, também tá dentro da filosofia do Chesterton embutida ali. Então ele é o único que tem um bom senso nesse rolê todo. Ele é o único que consegue tirar as camadas falsas de misticismo que envolvem esses casos mais absurdos. E você consegue conferir isso. Tem lá naquela página lá, crimes reais, o povo adora chafurdar ali na lama, e daí os crimes que não são resolvidos, todo mundo fala: não, porque tem um pouquinho de mistério aí, um pouquinho de sobrenatural aí, essa mulher teletransportou, ou tem uma possessão aí e tudo mais. E o que o padre faz
cara, nunca duvide da profundidade, da astúcia e da maldade humana, sabe? Tem muita coisa que a maldade vai até chegar no sobrenatural. Então, 99,9% das coisas é simplesmente e puramente maldade humana. E ele conhece a alma humana, né? Então ele consegue, a partir da sua experiência como padre, em um dos contos mais famosos dele se chama A Cruz Azul. E nesse conto ele diz pro bandido, que ele tá meio que prendendo ali, ele diz, olha, eu tenho uma experiência de confessionário, meu amigo. Então assim, nada que você fizer de truque, de coisa espalhafatosa, de tiro e põe, nada do que você fizer me será estranho, porque os caras já confessou tudo o que fez pra mim, entendeu? Então precisa de muita coisa pra você me surpreender. Então ele junta isso, ele junta o fato dele ser a encarnação do bom senso, ele junta o fato dele ter este conhecimento da alma humana, e também isso é associado ao fato de que ele confia na razão, o que é um contrassenso pra quem tem o preconceito religioso. Peraí, um padre que confia na razão. Todos os outros personagens supostamente super racionais, o cientista, o do método científico, o ateu, enfim, aqueles caras que falam não existe Deus, não existe mistério, não existe milagre. Todos esses personagens, em determinado ponto, tendem a aceitar certo tipo de sobrenaturalidade, às vezes até por interesses escusos, envolvidos no mistério, enquanto é sempre o padre que fala, meus amigos, não tem nada de sobrenatural nisso aqui, a razão pode explicar todas as coisas. E por que eu recomendei a leitura desse livrinho aqui, Azul Primeiro? Porque este conto mais famoso, que eu acabei de escrever para vocês, que se chama A Cruz Azul, então ele te apresenta os principais personagens que você precisa conhecer para não ficar perdido. O primeiro é o próprio Padre Brown, obviamente. O segundo é um ladrão francês super famoso que se chama Flambeau. Esse Flambeau é um ladrão aos moldes do Lupin, do seriado da Globo não, da Netflix, baixa a boca 3 vezes, o seriado da Netflix, que mostra a história desse ladrão francês aí famosíssimo, baseado nos livros do Arsène Lupin. Também são livros de investigação detetivescas famosos na França. Então tem o Flambeau, que é bem parecido com esse Lupin. Ele é um bandido super famoso por fazer furtos e roubos miraculantes, dar duplo twist carpado e sair com as coisas e fazer fugas extremas. E neste conto também tem o Valentin, que é um investigador francês que está na Inglaterra para investigar, para tentar prender o Flambeau. Essas figuras aparecem em alguns contos. E aqui neste conto especificamente, o Flambeau ainda é um ladrão, o padre continua sendo padre e o Valentin é esse detetive que ainda não saiu de cena. Em outros contos, o Flambeau ele vira amigo do Padre Brown, ele se confessa, ele se arrepende, tem uma dinâmica interessante entre o Valentin, que é um investigador ateu, e o Flambeau, que é esse bandido que se arrepende. E depois o Flambeau aparece como amigo do Padre Brown. Então não vai ficar muito perdido assim quando você encontrar algum conto onde um Flambeau aparece como ladrão ou quando o Flambeau aparece como um companheiro ali do Padre Brown mesmo, porque em algum momento nessa história aí essas coisas acontecem. Então nesse conto tem essa dinâmica toda, então dá pra começar por ele. No conto seguinte, que é o Jardim Secreto, a gente já sabe o que acontece com o Valentin, então dá pra saber o porquê que o Valentin sai de cena. E é também neste conto que a premissa principal do Padre Brown nos é dada. Ele diz que está discutindo teologia com o Flambeau. O Flambeau tá vestido de padre também, ele tá fantasiado de padre. Então ele tá discutindo teologia com esse bandido. E ele diz, olha, a razão, ela é sempre componente deste mundo em que nós vivemos. A razão, ela pode explicar a fé. Existe um caminho que a razão faz. A razão consegue ir até 99%, a revelação faz o resto da ponte e daí sobra o mistério. Tem muito que a razão pode fazer antes que a gente coloque o sobrenatural em cima das coisas. Ele segue, obviamente, uma filosofia mais agostiniana, tomista da coisa. E o ladrão diz, olha, não, tem uns mistérios aí do universo que às vezes a razão não consegue chegar até lá.
Ele diz, olha, foi nesse momento em que eu percebi que você era um bandido e não um padre, porque isso que você tá fazendo é teologia ruim, sabe? Então, não poderia ser um padre falando esse tipo de coisa. Então percebam que a gente tem a junção do bom senso, a junção desse ceticismo, dessa racionalidade do Padre Brown e a junção desse conhecimento da alma humana dentro desse padrezinho ali que vai estar enfiado nesses mistérios e nessas aventuras. E é por isso que os contos são tão intrigantes, assim. Eles não são super desenvolvidos como um romance poderia ser. É realmente aquele conto de investigação detetivesca mesmo, aqueles contos de investigação policial. Então as coisas acontecem muito rápido, o Padre Brown descobre ali o mistério de forma muito rápida. Não tenho grandes expectativas com relação a isso, mas tenho grandes expectativas com relação ao seu divertimento lendo esses livrinhos, porque, assim, eu chegava a dar gargalhadas lendo algumas coisas, sabe? Era muito, muito divertido e muito interessante como as histórias se desenrolavam. Até o próximo vídeo.